Você sabia que cerca de 60% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos? Mas isso não precisa ser o destino do seu negócio. Clique no link abaixo e saiba como o nosso curso pode ajudar a transformar o seu negócio em um sucesso. Aproveite agora mesmo essa oportunidade. Então, depende, como o Walter estava falando aqui, como que a gente vai encarar o trabalho no futuro, né? Esse aqui é o ponto. Tem um livro também muito bom de outro especialista lá da Singular, chama Boyles, chama O Futuro do Trabalho, então, mas está em inglês, né? Quem que se interessar para procurar. E ele fala, principalmente assim, das substituições de emprego, né? Que a gente tem que ter a noção de que você não vai pegar uma massa hoje, por exemplo, de motoristas de caminhão com 60 anos, 50 e tantos anos, e vai transformar esses caras em trabalhos criativos. O cara não vai sair, não vai virar UX, não vai virar... não vai, cara. O cara está em outro momento da vida dele. Então, a sociedade que agora se move para utilizar em massa a inteligência artificial tem que se mobilizar também para saber o que fazer com essas pessoas que não vão se realocar para esses novos empregos. E na economia tem um nome isso, né? A gente chama de desemprego estrutural. É o gap da estrutura de emprego atual com a estrutura de emprego que está se formando. Então, assim, não é que os empregos não vão existir mais, mas a estrutura de emprego muda. E aí a gente tem que conseguir, através de políticas públicas, de capacitação para quem quer se recapacitar, conseguir fazer essa ponte de transição para esses empregos do futuro. Agora, um outro dado também que é super importante, que eu acho que nessas discussões as pessoas às vezes esquecem, é que se você olhar vários estudos científicos que comparam o crescimento econômico de países desenvolvidos, que são países que têm um nível de automatização muito elevado, esses países têm menos desemprego do que os países com menos automatização. Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que... parece um contrassenso, que quanto mais emprego a gente automatiza, parece que a gente está tirando emprego, mas a gente está criando muitos outros, que no longo prazo faz com que esses países, que são países, até que está no livro, aliás, deixa eu deixar aqui contigo logo, o livro Economia Exponencial, tem um gráfico que mostra isso aí, esses países que se adaptaram melhor à revolução tecnológica, eles têm um desemprego muito menor do que os não se adaptaram. Estados Unidos, por exemplo, que o pessoal o tempo todo é surpreendido com geração de emprego acima do que era esperado. Exato. E ainda tem uma questão muito ligada à criação de riquezas do país. Tem um gráfico aí no livro que eu fiz um corte do desenvolvimento do PIB dos anos 60 aos 90 e dos 90 a 2020. O primeiro corte é a Revolução Industrial, que a gente estava ali, né, no final dela, o Brasil crescia, em média, 1% a mais do que o resto do mundo. Então, a gente ia bem antes da Revolução Tecnológica. Cortou 90, começou a Revolução Tecnológica... Só afundou. O Brasil está aqui parado e o resto do mundo está assim, ó. Decolando. Decolando. Por quê? E numa curva exponencial. Tá aí no gráfico, o gráfico está no livro. Por que isso acontece? Porque a acumulação de riquezas... ano a ano, que seja 1% para cima, 1% para baixo, ela, por natureza matemática, ela é exponencial. E a gente esquece disso. Acúmulo de riqueza é quando você tem mais riqueza no momento para gerar mais riqueza no momento 2. Juro composto. Juro composto, exatamente. Então, se o país deixa de crescer, que seja 0,6, que foi o que aconteceu com o Brasil de 90 a 2020, a gente está abrindo uma boca de jacaré assim, ó. Que é o gráfico que você vai ver no livro. Uma boca de jacaré porque não se adaptou à revolução tecnológica com o resto do mundo. Então, o trabalho de educação tecnológica, de investimento em tecnologia é fechar essa boca de jacaré para aumentar a riqueza dos países. Os países que não se adaptaram, e o Brasil, obviamente, é quase que obrigação nossa falar disso e trabalhar em cima disso também. Porque está claro, está dado. O mundo está crescendo exponencialmente, a economia desses países está crescendo exponencialmente e a gente está parado porque ficamos lá na Revolução Industrial. Eu acho importante falar sobre isso porque a gente está passando por uma revolução realmente, né? Tipo, a gente viu a primeira revolução, a segunda, a terceira e tipo, a revolução tecnológica eu acho que hoje em dia a gente vai ver cada vez mais
claramente isso, a questão de tipo, tem muita gente com medo de, vou perder meu emprego, como é que vai acontecer? E eu acredito que, na minha visão, a gente deve deixar a IA hoje em dia ser a nossa copilota. Então, tipo, ela vai vir para melhorar a nossa produtividade, para nos auxiliar, pelo menos nesse primeiro momento. Quando ela começar a avançar a um nível muito alto, aí a gente não tem como prever mais nada, né? Mas, por enquanto, eu acredito que ela seja mais uma ferramenta que a gente pode utilizar a nosso favor. E, tipo, isso faz muita alusão do fato de que, estava lendo antes de vir para cá, que 50% dos empregos que a gente tem hoje, até 2030, acho que foi o McKinsey que publicou esse tipo de artigo, acho que foi em 2020, vai modificar. Então, tipo, a estrutura que a gente conhece hoje, até 2030, vai se modificar. Novos empregos surgirão a partir disso aí. E alguns que são burocráticos, que é como ele falou, vai ter que ser substituído. Porque, de certa forma, a gente não nasceu para fazer, ficar 3 horas, 3 dias criando uma arte. Apertando parafuso. Exatamente. Então, o que a gente puder deixar a máquina fazer para a gente e, de fato, ganhar produtividade, ganhar tempo com a família, ganhar mais dinheiro. Então, tipo, vamos fazer uso, né? Eu queria, inclusive, dizer a vocês que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, além de tecnologicamente, filosoficamente, que é o seguinte. Eu, nesses últimos 3 meses, ganhei superpoderes que jamais imaginei que ia poder ganhar. Eu passei esse último mês esquiando e esquiava até, 2 da tarde, depois começava a fazer ilustrações de palestras, de livros, etc. Eu fiz, nesse mês, 10.000 ilustrações. 10.000 ilustrações absolutamente perfeitas, artísticas. Depois de pegar essas ilustrações e usá-las em palestras, etc., eu depois produzi música para todos esses temas que eu desenvolvi. Então, além do ChatGPT, que está todo mundo falando, porque o Brasil ele é por ondas, não é? O Brasil adora uma onda, nós só se fala naquilo aí some. Winner takes all, né? Exato. É que nem restaurante. Você lança um restaurante, faz uma fila na porta. 3 meses depois você está chamando de gente, não vem mais ninguém no restaurante, né? O Brasil é muito de moda, muito modal. Você falou, antes da gente começar a conversar, sobre metaverso. Você vai nos Estados Unidos, onde eu estava, continua crescendo, evoluindo, empresas investindo. O Brasil morreu, não se fala mais. Não se fala mais porque é o Brasil, mas continua evoluindo. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, eu acho que, além do ChatGPT, existe inteligência artificial que faz música como se fosse um compositor. Existe inteligência artificial que faz arte como poucas vezes eu vi reunidas. Então, nós estamos agora ganhando novos poderes, como se de repente nos tivesse sido entregue um cinto de utilidades do Batman, onde qualquer pessoa pode ser compositor, artista, engenheiro de prompt. Ou seja, o que você quer fazer está sendo possível. Só que pouca gente quer, esta é a realidade. Nós tivemos, durante essas últimas 2 décadas, uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, que é o nosso celular. Nós temos acesso direto ao toque de um botão à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. 87% do que é buscado na internet é só bobagem. É gatinho estourando balão, é o Whindersson Nunes fazendo micagem. Ninguém quer saber de nada. Então, o problema fundamental do homem não é a tecnologia, é a perda gradativa da curiosidade, fruto do acesso fácil a toda essa informação. E se nós não continuarmos mantendo a nossa curiosidade em alta, como eu falei, Houston, we have a problem. Né? Ou seja, vamos ter problema. Então, eu tenho certeza que daqui para frente, com a inteligência artificial, com tudo isso que está acontecendo, o mundo não será mais dividido ou segregado entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança de tudo que está chegando.